Eu vi aquela coisa arrancar a cabeça do meu galo com as próprias mãos. E quando ela olhou para mim, eu soube que eu seria o próximo. Meu nome é Josué, e eu prefiro não revelar exatamente onde moro, mas posso dizer que é no interior, numa região onde as pessoas ainda acreditam em coisas que a cidade esqueceu. Eu sempre ri dessas histórias. Lobisomem, bruxa, essas coisas de velho. Eu era vendedor de galinha. Tinha meu negócio pequeno, mas honesto, e estava procurando expandir. Foi quando vi o anúncio daquela fazenda. O preço estava ridiculamente baixo. 15 hectares, com galpões, casa-sede, poço artesiano, tudo funcionando. Quando liguei para o corretor, ele hesitou. Disse que o lugar estava abandonado há anos, que o antigo dono tinha sumido. Mas dinheiro fala mais alto que superstição, e eu fechei negócio em uma semana. A primeira vez que pisei naquela terra foi numa sexta-feira de tarde. O sol ainda estava alto, mas havia algo pesado no ar. Os galpões estavam intactos, apenas empoeirados. A casa tinha móveis cobertos por lençóis brancos, como se alguém tivesse saído com pressa e nunca mais voltado. No canto da sala, encontrei um crucifixo quebrado no chão. Achei estranho, mas não dei importância. Comecei a reforma no sábado seguinte. Trouxe peões da cidade, material de construção, tudo certinho. Mas os homens não duravam. Um dia, 2 no máximo, e arrumavam desculpa para ir embora. Diziam que ouviam coisas à noite, uivos, passos pesados ao redor dos galpões. Um deles jurou ter visto pegadas enormes na terra molhada, perto do galinheiro velho. Eu achava que era frescura. Ou talvez medo de trabalhar, sabe como é? Então decidi que eu mesmo ia tocar a obra, dormir lá durante a semana para adiantar o serviço. Trouxe minhas ferramentas, um colchão, algumas provisões e 15 galinhas para ir testando o espaço. A primeira noite foi tranquila. Cansaço bateu forte e eu apaguei antes das 9. Mas na segunda noite, terça-feira, foi quando as coisas começaram. Eu tinha acabado de deitar quando ouvi um uivo. Não era cachorro, nem lobo comum. Era algo gutural, que vinha lá do fundo da garganta de uma criatura grande. O som ecoou pela fazenda inteira, fazendo as tábuas da casa velha vibrarem. Meu corpo inteiro arrepiou. As galinhas no galpão começaram a cacarejar desesperadas, batendo asas contra as grades. Me levantei, peguei a lanterna e a espingarda calibre 12 que eu sempre carregava para afugentar bicho do mato. Fui até a janela e apontei a luz lá fora. Nada. Apenas escuridão e o vento balançando as árvores ao redor. Mas eu senti que tinha algo me observando daquele escuro. Voltei para a cama, mas não consegui dormir direito. Fiquei em estado de alerta, a espingarda do meu lado, cada rangido da madeira me fazendo pular. Quando o sol nasceu, fui verificar o galpão. 3 galinhas estavam mortas, não comidas, apenas mortas, com o pescoço quebrado, como se algo tivesse brincado com elas. Na vila mais próxima, a uns 10 quilômetros dali, fui comprar mais ração. A dona da venda, Dona Mercedes, uma senhora de uns 70 anos, arregalou os olhos quando eu disse onde estava morando. Aquela fazenda? Ela sussurrou se benzendo. Meu filho, sai de lá. Aquilo ali é terra amaldiçoada. Eu ri, mas o riso saiu forçado. A senhora acredita nessas coisas? Eu não preciso acreditar, ela disse, séria. Eu sei. O finado Augusto, dono daquelas terras, ele viu a criatura com os próprios olhos. Disse que era um homem que virava bicho nas noites de lua cheia, um lobisomem de verdade. Augusto tentou caçar a criatura, mas nunca mais voltou. Encontraram só a espingarda dele, toda retorcida, como se algo muito forte tivesse dobrado o metal com as mãos. E quem seria esse lobisomem? Perguntei, mais por curiosidade que por medo. Ela desviou o olhar. Dizem que é alguém da própria região, alguém que a gente conhece, mas ninguém sabe quem. E ninguém quer saber. Voltei para a fazenda com aquilo martelando na cabeça. Besteira, eu pensava.
Mas aquela noite, quarta-feira, eu ia descobrir que não era besteira nenhuma. Resolvi fazer vigília. Fiquei sentado na varanda da casa, espingarda no colo, garrafa de café quente do lado. A lua estava quase cheia no céu, enorme, amarelada. O silêncio era absoluto, nem grilo nem coruja. Apenas silêncio, 00:15. Eu sei porque olhei para o relógio no exato momento em que ouvi passos. Passos pesados, arrastados, vindo do lado do galpão. Não eram passos de homem, eram diferentes. Como se algo muito pesado estivesse caminhando sobre duas pernas, mas sem coordenação, sem ritmo humano. Acendi a lanterna e apontei na direção do som. A luz capturou algo se movendo entre as sombras. Alto, muito alto, talvez 2 metros, 2 e pouco. Uma silhueta curvada, desproporcional. E então ela parou. Ficou ali, parada, do lado de fora do facho de luz. "Quem está aí?" Gritei, levantando a espingarda. "Sai fora da minha propriedade!" A criatura deu um passo à frente, entrando na luz. E meu sangue congelou. Não era homem, não era animal. Era os dois e nenhum ao mesmo tempo. O corpo era humanoide, mas coberto de pelos escuros, grossos, que pareciam cerdas de porco misturadas com pelo de cachorro. Os braços eram longos demais, descendo quase até os joelhos, terminando em mãos com dedos deformados e garras negras, curvas, que deviam ter uns 10 centímetros cada. As pernas eram arqueadas com articulações invertidas, como as de um cachorro. Mas o rosto, meu Deus do céu, o rosto, era uma mistura grotesca de homem e lobo. O focinho era alongado, com narinas dilatadas que fungavam o ar. A boca estava entreaberta, e eu podia ver as presas. Não eram dentes de cachorro. Eram maiores, mais irregulares, algumas quebradas, outras amareladas, todas afiadas. A mandíbula parecia deslocada, maior que deveria ser, capaz de abrir além do natural. Mas os olhos eram o pior. Eram amarelos, brilhantes como os de um gato no escuro, mas havia inteligência ali. Inteligência e fome. E raiva. Uma raiva primitiva, incontrolável. A coisa rosnou, um som baixo, vibrante, que eu senti no peito. Saliva grossa escorria pelos cantos da boca, pingando no chão. O cheiro chegou até mim, um cheiro de carniça, de sangue velho, de podridão. Meu estômago revirou. "Sai!" gritei, apontando a espingarda. "Sai ou eu atiro!" A criatura inclinou a cabeça, como se estivesse processando minhas palavras. E então ela sorriu. Eu juro por tudo que é sagrado, aquela coisa sorriu para mim. Um sorriso torto, antinatural, que esticou a pele do focinho de um jeito doentio. E então ela correu. Não foi uma corrida normal. Foi algo explosivo, veloz demais para algo daquele tamanho. Ela se lançou na direção do galpão, usando as 4 patas, as garras rasgando a terra. Eu atirei. O estrondo da espingarda rasgou a noite. Acertei ela nas costas, vi a coisa cambalear, sangue escuro manchando os pelos. Mas ela não caiu. Ela entrou no galpão. As galinhas começaram a gritar. Era um som desesperador, de pânico puro. Eu carreguei a espingarda de novo, as mãos tremendo tanto que quase deixei cair os cartuchos. Corri até o galpão, o coração batendo tão forte que doía no peito. Quando cheguei na porta, o silêncio tinha voltado. Um silêncio pior que os gritos. Empurrei a porta de madeira. Ela rangeu, abrindo devagar. Apontei a lanterna lá dentro. Sangue. Sangue em todo lugar. Nas paredes, no chão, nas grades, penas flutuando no ar. E as galinhas, todas mortas. Não devoradas, apenas destruídas. Membros arrancados, cabeças esmagadas. Era uma carnificina sem propósito, feita por puro prazer. E no meio do galpão, de costas para mim, a criatura estava agachada. Ela segurava meu galo, o Napoleão, meu reprodutor mais valioso. O bicho ainda estava vivo, se debatendo. A criatura virou a cabeça para mim. Aqueles olhos amarelos me fixaram. E então, mantendo o olhar em mim,
Ela segurou a cabeça do galo com uma mão e o corpo com a outra, e arrancou. O som foi horrível, osso quebrando, carne rasgando, sangue espirrou. O corpo do galo continuou se debatendo por alguns segundos, mesmo sem cabeça. A criatura jogou os pedaços no chão e se levantou. Toda, ficou em pé. 2,5 metros de músculos, pelos e raiva. Eu atirei de novo, acertei em cheio no peito. A criatura rugiu, um som tão alto que meus ouvidos apitaram. Ela tropeçou para trás, batendo na parede do galpão. Mas não caiu, apenas ficou ali, olhando para mim com aquele ferimento sangrando. E então ela avançou. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Larguei a espingarda, larguei a lanterna, apenas corri. Ouvi as passadas pesadas atrás de mim, cada vez mais próximas. O bafo quente da criatura na minha nuca, o cheiro de morte me envolvendo. Entrei na casa, bati a porta. Era uma porta velha, de madeira maciça. Travei a tranca. Segundos depois, a criatura se chocou contra ela. A madeira rachou. Ela bateu de novo. E de novo. A porta estava cedendo. Corri para a cozinha, procurando algo, qualquer coisa. Vi o fogão a lenha. Fogo. Lembrei das histórias. Bicho tem medo de fogo. Peguei a lamparina a querosene que estava na mesa, destravei, joguei o óleo no chão perto da porta. Risquei o fósforo bem na hora que a porta se estilhaçou. A criatura entrou e o fogo subiu. Ela urrou, um grito de dor e fúria que ecoou pela casa inteira. As chamas pegaram nos pelos das pernas, subindo rápido. A criatura se debateu, batendo nas paredes, derrubando móveis. O fogo se espalhou pela sala, pela casa toda. Eu saí pela janela da cozinha, caí no chão lá fora, me arrastei pela terra, olhei para trás, a casa estava em chamas. E lá dentro, eu podia ver a silhueta da criatura se debatendo, envolta em fogo, seus urros diminuindo, ficando mais fracos. E então, silêncio. Fiquei ali, deitado na terra fria, tremendo, chorando, sem conseguir me mover. Não sei quanto tempo passou. Quando finalmente consegui levantar, o sol estava nascendo. A casa era só cinzas e madeira fumegante. Entrei nos escombros. No meio da sala, encontrei um corpo humano, queimado, irreconhecível, mas humano. Nu, retorcido, com as mãos ainda em forma de garras. E no pescoço, uma corrente de prata com um crucifixo. O mesmo crucifixo que eu tinha encontrado quebrado no chão quando visitei a casa pela primeira vez. A polícia veio. Disseram que foi acidente, curto-circuito. Arquivaram o caso. O corpo nunca foi identificado oficialmente, mas eu fiquei sabendo pelos sussurros na vila que um homem tinha sumido naquela mesma noite. Um homem que morava sozinho nas montanhas. Um homem que ninguém via nas noites de lua cheia. Eu vendi a fazenda por uma fração do que paguei. Voltei para a cidade, larguei o negócio de galinhas. Tem coisas que o dinheiro não paga. E tem coisas que, uma vez que você vê, nunca mais consegue esquecer. Mas o pior de tudo não foi o medo. Não foram as cicatrizes que ficaram na minha alma. O pior foi perceber dias depois, quando olhei as fotos que eu tinha tirado da fazenda antes de comprar, que em uma delas, bem ao fundo, desfocada, havia uma figura alta, observando e esperando. E às vezes, nas noites de lua cheia, eu ainda ouço. Mesmo aqui, no apartamento no 10º andar, no meio da cidade, eu ouço aquele uivo gutural, primitivo, e eu me pergunto se o que morreu naquela noite foi realmente a única criatura, ou se tem outras, observando, esperando, procurando a próxima fazenda abandonada, o próximo Josué que não acredita em histórias de interior. Porque eu aprendi da pior forma possível que essas histórias existem por um motivo. Elas são avisos. Avisos que tolos como eu ignoram. Até que seja tarde demais.